Então, boa noite, pessoal. Tenho a honra de fazer a apresentação hoje da Raquel Bandeira. Doutora Raquel Bandeira é médica pelo FMG, infectologista pelo Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, é doutora em Ciências de Saúde pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, autora de diversos trabalhos nacionais e internacionais relevantes, revisora da Springer Nature e atualmente diretora clínica do Hospital Universitário de Ciências Médicas e coordenadora do Serviço de controle de infecção relacionada à assistência dos institutos de saúde da Fundação Lucas Machado. Mais importante do que isso, é mãe da Elise da Cora, uma grande amiga de trincheiras, porque eu tenho um respeito e uma admiração enorme e fico muito honrada por ter aceito o convite, né, para falar sobre uma infecção importante, porque tem várias nuances, né, relevantes do manejo específico, e não tem ninguém melhor do que a Raquel para falar do Diabo Loiro, né? Nosso Staphylo aureus, tão particular, como ela sempre chamou, né, de Diabo Loiro. Então, aí, esse convite aí muito apropriado, viu? Meninos, aproveitem bastante a aula e quero mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite. Fico muito feliz de voltar, mesmo que online, a essa equipe que me acolheu tão bem e que me marcou muito e que foi muito importante na minha vida profissional. Muitas das coisas que eu desenvolvi pessoalmente, profissionalmente, como pessoa, aprendi com vocês, né? E eu aí levo no coração, não posso falar não, senão eu choro, né? Você sabe que eu sou chorona, mas agradeço mesmo o convite. E aí eu pedi para o secretário lá da CCH ele ajustar a formatação dos slides, que eu sou péssima, né? E aí ele falou assim: faltou o título. Aí eu coloquei assim, aí eu, até faltou a vírgula agora que eu vi, né? Eu falei, aí, qual que é o título? Aí eu falei, Áureos, o Diabo Louro. E aí ele, tá, é zoeira, né? Eu falei, não, esse é o título da aula mesmo. Ele, tipo, não acreditou. Mas Ceris, que já me escutou falando, né? Vocês vão entender o porquê. Tem um filme, né, da Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, e tem o Diabo Louro, que é o Curisco, que ele era um cangaceiro feroz e violento, e, né, então, é, a velha guarda, a gente chama o áureos disso, porque o que eu vejo é que a gente negligencia as infecções pelo áureos, principalmente quando ele é muito sensível. A gente está tão acostumado com os gram-negativos, MDR, XDR, que quando a gente vê um áureos, um MSSA, a gente acha que é de boa de tratar e negligencia a gravidade do paciente, né, a gravidade da infecção. Então, os meninos sempre, quando eu acompanhava, né, os resultados de cultura lá no hospital, lá no Célio, na época que a gente tinha uma microbiologia ainda que não era automatizada, então a gente tinha que ir para dentro do laboratório ver placa. Na hora que a gente via a placa e via a colônia de áureos, que ela é uma colônia juntinha, assim, douradinha mesmo, já ligava para o povo, tipo, oh, é um áureos, e assim, aí acho que com o tempo também todo mundo foi entrando nessa vibe do áureos em termos de gravidade. Mas, assim, para deixar um pouquinho mais dinâmico, eu sei que a gente vai discutir áureos, mas eu queria trazer um caso clínico real para vocês, de como que a gente começa negligenciando essas infecções lá no começo, né? Do começo da apresentação clínica. Então, uma paciente, né, de sexo feminino, 42 anos, brasileira, ela procurou o pronto-socorro com queixa de membro inferior e uma lesão de pele que começou a menos de 48 horas, que ela descrevia como hiperemia e edema. 24 horas depois dessa lesão de pele, ela surgiu bolhas enegrecidas, muito dolorosas. Ela tinha um relato de febre não aferida, uma sensação de mal-estar e ela negava trauma. E de comorbidades, ela só tinha uma hipertensão de controle fácil, não tinha uso de antibiótico prévio, não tinha diabetes, não tinha nada. No exame físico, ela já estava irregular em estado geral, ela tinha uma desorientação no tempo e espaço, com uma perfusão capilar lentificada, uma PA de 100 por 70 e a lesão de pele, que é essa aí né? Então você vê essa bolha enegrecida, essa bolha hemorrágica, um halo de uma equimose ao redor, né? Mas chama atenção alguma coisa para essa pele? Você acha que isso aí seria de alguma gravidade? O que vocês acham aí desse exame?
Que aí vem minha primeira pergunta, é para os residentes, viu? O que vocês têm de... Ah, meu Deus, a aula de áureos, o que é isso que eu estou arrumando? Mas qual que é a pós-diagnóstica? É uma celulite, uma erisipela, é uma fascite necrotizante, é um abscesso, é uma infecção de pele e tecidos moles complicado, ou é uma outra coisa? E cite e explique por quê. Kids. Gente, vocês estão aí? Pode falar sem medo, gente. Ah, é porque eu achei que a gente. Não, sério, é porque com esse trem de aula online, eu sou retardado. Às vezes eu fico falando e o negócio caiu, e aí depois eu vejo, assim, eu peguei meu celular para ver se tinha uma mensagem, tipo assim, ô Raquel, você caiu e tal. Não, tá valendo que meninos vão participar aí, não tá valendo nota ainda não, tá? Só depois que eu vou falar se tá valendo ou não, viu? Tá valendo só humilhação, né, chefe? Mas, ô, Volta, Raquel, eu confesso que eu volta a foto ficaria um na pouquinho. dúvida. Eu confesso que eu ficaria na dúvida, assim, porque a bolha, apesar de superficial e enegrecida, né, assim, ela poderia ser também uma bolha de sangue, mas poderia ser uma necrose, assim. Mas eu ficaria com a opção de infecção de tecido e partes moles, assim, até pelo quadro clínico dele, uma infecção complicada. Uhum. Tem uma pegadinha aí, porque uma infecção de pele e tecidos moles complicada, ela pode ser qualquer uma das opções anteriores, né? O que a gente define de complicação mesmo, quando a gente fala de complicação, eu estou falando basicamente de repercussão sistêmica. Então, uma fascite necrotizante, ela sempre vai ser uma infecção de pele e tecido mole complicada. Mas um abscesso pode ser, uma celulite, uma erisipela pode ser, se o paciente tiver um sintoma sistêmico. E aí, para o diagnóstico microbiológico, vocês lá no leite de terapia intensiva, assim, o que vocês iam pedir para o diagnóstico? Que é uma das primeiras coisas que vocês vão escutar assim, de mim, assim. A gente tem paciente grave, paciente crítico, a gente precisa de diagnóstico etiológico. A gente não pode ficar tratando no empirismo e achar que esse paciente vai melhorar. Porque o paciente pode piorar por diversos motivos e a gente nunca vai entender o motivo da piora. Resistência bacteriana, é uma outra infecção, é uma outra condição clínica não infecciosa. Então, a gente sempre tem que ir atrás do diagnóstico etiológico. E aí, o que vocês fariam? Não tem resposta certa, assim. Só pode ser várias respostas. Então, no nosso Mas, serviço daria para pedir as 4 opções, na verdade. Então, eu não negligenciaria e não deixaria de pedir uma hemocultura, porque o paciente já está mostrando sintomas sistêmicos, né? Mas a Uhum. cultura do tecido é primordial. Acho que o aspirado da bolha também pode vir, mas pode ter contaminação de amostra por ser mais superficial. Então, assim, a cultura do tecido e a hemocultura com certeza tem que ser pedidas. Eu pediria os 4, para ser sincero. Alguém pensa diferente? Cadê os R3? Essa patinha tem que ser com os R3. O sistema agradece, viu, Débora? Você pedir tudo, É tá? a Débora R3. Né? Cadê os outros? São quantos? São 4, não são agora? R3 são 3, 3. Somos Então, 3. quero... Três, tá, Eu tá. acho que é uma cultura com certeza. Agora, Ótimo. suave da ferida, eu não pediria. Opa, gostei. Por quê? E porque, Porque assim, você com estragaram. certeza vai ter contaminação. Eu fico pensando no como fazer o suave da ferida como se fosse um suave de Covid, né? Muito assim, não sei como é que seria, superficial, com certeza tem contaminação da pele. Não sei se Uhum. tá certo. Cultura de tecido pediria também. Tá, O aspirado de bolha, não sei. O C e D, com certeza. tá bom. Então, assim, ó, de acordo, então, com qual tipo de infecção de pele e partes moles que você está pensando, você vai pedir qual tipo de exame. Então, assim, se a positividade de hemocultura para uma infecção de pele e partes moles é muito baixa. Então, assim, se você não tiver uma infecção de pele e partes moles complicada, então, assim, alguma coisa que é mais grave, com repercussão sistêmica, uma piomiosite, uma fascite necrotizante,
a sua sensibilidade da hemocultura é baixa e você está jogando dinheiro fora. Porque, por exemplo, lá no Célio era campeão de paciente internar na clínica médica com celulite erisipela e ter coleta de hemocultura. Não vai vir positiva, vai ser um gasto de dinheiro. E a gente teve restrição, inclusive, de balão de hemocultura em um tempo, né? Então, acaba que, se tiver sinal ou sintoma de repercussão sistêmica, eu sempre vou colher hemocultura. E essa paciente tinha, então vou pedir hemocultura para ela. Quando que eu peço também hemocultura? Quando o meu paciente é imunocomprometido. Então, se eu estou lá nas ciências médicas agora, com o paciente com fusarium disseminado, cresceu na hemocultura, está cheio de necrose, e ele, tipo assim, é uns pontinhos negros que você tem na pele. Depois eu posso mostrar a foto para você. Você não daria nada, assim. Parece que é uma queimadura de cigarro. É uma fusariose disseminada que cresceu em hemocultura. A gente fez a biópsia da lesão, mandou para pesquisa de fungo, veio negativa, mas o fusarium cresceu na hemocultura. Então, a hemocultura vocês vão pedir sempre que vocês tiverem paciente grave, paciente crítico, ou seja, os pacientes seus, o paciente que foi imunossuprimido grave, tá, gente? E quando você suspeitar de doença fúngica disseminada. Esse caso que eu estou contando para vocês. E aí, a hemocultura é cultura. Ela é cultura se vier positiva ou não. Eu não faço ela quantitativa. Para mim, não interessa quantas unidades formadoras de colônia cresceu num balão de hemocultura. Você já deve ter visto isso. Ela vem positiva ou negativa. É um exame no preto e no branco. E aí você vai interpretar o resultado que você tem, não pela quantidade que você tem. A biópsia, né? Então, assim, a cultura da pele. Quando que eu faço isso? A cultura, ela tem que me dar a quantidade e ela tem que ir para a patologia, porque eu consigo realmente ver se é importante aquele achado ou não. Quando que eu peço cultura de pele? Quando eu tenho uma úlcera crônica, então essas lesões crônicas de pele, essas escaras crônicas, eu faço a cultura. E aí, por isso que eu preciso do quant, porque se você não tiver o quant, vocês vão ver, vira e mexe, vocês vão escara, debridamento de escara, que vem 5 bichos, vem um zoológico na cultura, porque você não sabe realmente quem está fazendo o patogênico. Então, o laboratório de microbiologia ele tem que me dar quanto que cresceu. E sempre que eu suspeitar que meu paciente tem uma infecção fúngica, uma micobactéria, esse artigo é da Gringolândia, né? Então eles não têm micobactéria, tanto, a gente tem, ou quando é uma infecção viral, ou meu paciente imunossuprimido. O SWAB, alguém falou certinho, a gente nunca faz SWAB. SWAB, ele serve para pesquisar colonização. Então, se Cerise vai fazer uma cirurgia de colocar uma artroplastia de joelho, eu faço um SWAB, passo um SWAB no nariz dela, na virilha, na axila, para saber se ela é colonizada. Porque eu nunca vou saber se realmente a bactéria é a bactéria patogênica lá ou não. Aspirado, que é a grande dúvida. Vocês, intensivistas, vocês têm que aprender a meter uma agulha e aspirar conteúdo de abscesso, conteúdo de bolha, conteúdo principalmente de infecção grave de pele e partes moles. Então, a gente colhe para piomiosite e para fascite necrotizante, a gente colhe, sim, aspirado de conteúdo. Então, assim, você faz uma higiene da pele, assim, uma antisepsia da pele, ou para um abscesso ou para uma bolha, e aspira com aquilo ali fechado, e você pode colocar o líquido da bolha dentro do balão de hemocultura direto, que é onde eu tenho maior crescimento. E sempre que eu tenho uma infecção grave, ou um paciente imunossuprimido, ou uma suspeita fúngica, eu vou atrás das coletas de cultura anatomopatológico cirúrgicas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente erra muito como faz o diagnóstico. E aí, obviamente, né, a aula é de áureos, mas porque eu coloquei qual é o principal patógeno identificado, a gente tem que saber. Tem uma frase, né, lá em São Paulo, quando eu fiz residência, fala assim, a gente só dá bom dia para quem a gente conhece. Em Minas, essa frase é falsa, né? Porque em Minas, se você ficar olhando para o mineiro mais de 5 minutos, ele te cumprimenta, né? Mas você tem que saber quem que são os agentes mais prevalentes dentro daquele sítio de infecção. Por isso, quando você abre um protocolo sepsis para uma sepsis não definida, né, sepsis de foco não definida, e você fecha esse protocolo sepsis,
ainda com a causa não definida, uma fada da infectologia morre, assim, né? Como assim a gente não conseguiu achar qual que é a causa da sepse daquele paciente? Por quê? Porque a gente tem, quando a gente não sabe o foco, a gente não é que a gente condena, mas um pouco a gente condena ao maior risco de falha do tratamento do meu paciente. Então, sempre quando você pensar um sítio, pensa quais são os agentes, e quando a gente fala de infecção de pele, tecidos mole complicada, a gente está falando de áureos e de estrepto do grupo A, que é um outro bichinho também que a gente tem que respeitar. Então, a maioria das infecções de pele, passe mole, só para vocês saberem, o tratamento é empírico, porque são infecções, né, que vão ser de leve a moderada, agente etiológico não é identificado, mas quando é identificado são os gram positivos. Aí eu trouxe um quadrinho só para vocês verem o tipo de infecção de pele partes moles com o tipo de patógeno. Lembrando, mordedura animal, a gente sempre lembra, é questão de prova de residência, né, da Pasteurella mutudócea, mas tem áureos, tá, em mordedura de animal, tem antrax, e a gente tem que pensar sempre nas infecções necrotizantes, que são as infecções que vão matar nossos pacientes. E é o estrepto, o aureus, o clostridium, né? O clostridium não o que causa a diarreia, mas o que causa a infecção, que é o Clostridium perfis, e às vezes ela pode ser polimicrobiana. Então, naquela paciente, né? O que vocês acham que é a primeira coisa que é qual que é o foco, qual que é o agente, e se eu consigo prever a gravidade daquela infecção baseado no meu exame clínico. Assim. Então, eu consigo pensar qual é a bactéria de acordo com a apresentação clínica do paciente. Então, a resposta é sim, mas dentro dessa sim, na clínica, quais desses parâmetros que vocês acham que é de maior gravidade? Não tem uma resposta certa, tá? São várias respostas. Dentro de uma fascite necrotizante, então, o que vocês acham que pega? Vou falar, porque vocês vão ficar com vergonha. Primeiro, o que chama atenção que essa paciente tem, essa dor desproporcional ao exame físico. Você olha, você tem a bolha necrótica, você tem esse halo de equimose e a paciente está gritando de dor. Não é, você olha assim de fora, não é uma infecção para doer tanto. Então, assim, criança fica em posição antálgica, os adultos gritam de dor, não dá nem para você encostar no membro. Isso é sugestivo de fascite também. Bolha hemorrágica. Se está tendo... Assim, se seu paciente não toma um anticoagulante e ele está fazendo uma infecção com hemorragia, deu ruim. Ou você está com uma coagulação intravascular disseminada, desencadeada por uma infecção, e bacilo gram-negativo faz isso muito. Ou você está tendo mionecrose, necrose e alteração de coagulograma local por produção de toxina de bactéria. Então, também é um fator de gravidade. Hemorragia. Por isso que você tem lesão de pequenos vasos, né? Você faz vasculite de pequenos vasos, infecções graves. Então, por isso que menincoxemia, a pessoa se apresenta com equimose, né? Então, assim, às vezes você vê até o coágulo da pessoa normal, a plaqueta está normal e ela tá com equimose, né? Isso é uma gravidade da infecção. Crepitação do membro acometido também é um critério de gravidade que sugere, né, a questão de ter gás mesmo e, obviamente, sinal sintoma sistêmico. De laboratorial, vocês têm uma pista dos pacientes que vocês já viram? Vocês já viram infecção de pele e partes moles grave no CTI? Já sim. Que chegou com isso ou evoluiu com isso? Porque a gente tinha uns pacientes que faziam uma escara, que ele ficava um mês com escara, cozinhando, e de um dia para o outro, cara, o cara piorava e tudo. Quando você via, esse cara fez uma fascite necrotizante também. Na verdade, eu recebi ele teve um acidente, um trauma na perna, e aí ele chegou já, assim, para mim com essa condição. Mas o dele foi por conta de um trauma. Tá, pode Chegou ser trauma. gravíssimo. Tá, pode ser trauma. E o que você lembra de exame físico, de exame laboratorial que estava alterado? Todos eles. E assim, uma acidose metabólica grave, leucocitose, tinha CK também elevada, evoluiu com disfunção renal grave, PCR também estourado, PCR de mais de 200. Uhum. Infelizmente, ele até faleceu, sabe? Por conta disso. Todos são marcadores, assim.
A proteína C reativa, a gente sempre escuta na faculdade inteira que ela não é critério diagnóstico nem de infecção, nem de gravidade de infecção. Mas isso está no livro, assim, tipo, peronomútil, entendeu? Hoje a gente já sabe que tem algumas infecções, e principalmente as infecções de pele, partes moles, com PCR muito elevado, que elas têm fator de mau prognóstico. Inclusive, tipo, infecção na ortopedia, relacionada à fratura, relacionada a uma prótese, é fator de falha do tratamento, o valor do PCR. E aí vem a acidose metabólica, que se confunde até pela gravidade do doente, né, pelo choque e tal, mas pistas que a gente tem é a CPK elevada, que isso não vai elevar por outras causas, né? Então, você vê um paciente com uma infecção de pele e partes moles, uma dor e uma CPK estourada, você desconfia que esse paciente está grave. E uma coisa que a gente usa pouco na prática, no dia a dia, mas a gente tem que usar mais, aí eu não sei como é que fala aqui, eu confundo, se é o DHL ou o LDH elevado, que é marcador de destruição tecidual. Então, ele é bom para as hepatites, ele é bom para as febre amarela, né, que fazia as hepatite fulminante, a Covid aumentava o DHL, as infecções bacterianas graves, né, tudo que destrói tecido, umas pneumonias bacterianas graves, uma pneumocistose, né, tem destruição de célula, eu tenho elevação de DHL, isso pode ser uma pista que o paciente está grave. Então, a gente já conversou, né? E radiologicamente, a gente tem gás no subcutâneo, e o diagnóstico da fasciite. Então, ainda nem cheguei no áureos ainda, gente, mas é por isso que eu perguntei quantas horas, mas isso é importante, como que a gente decide o antibiótico empírico. Então, primeira coisa, dá bom dia para quem você conhece. Quais são os principais agentes etiológicos relacionados àquela sua hipótese diagnóstica? Depois, eu preciso saber o que é a minha realidade local e o que é a minha realidade hospitalar. Por isso que os relatórios do controle, com o que está tendo mais no CTI, o que está tendo mais no hospital, todo mundo que vai trabalhar no hospital, ele tem que chegar e falar assim, me envia o perfil microbiológico do hospital do ano de 2024, né? A gente precisa conhecer quem está rodando ali. E aí, eu preciso, que aí veio, como eu estou fazendo uma aula de infecção de pele e partes moles, eu preciso estimar a gravidade daquela doença que eu estou tratando, né? Daquela infecção que eu estou tratando. E para cada infecção vai ter critérios diferentes de gravidade. Então, por exemplo, a pneumonia comunitária, eu vejo a gasometria, eu vejo hipoxemia. Então, assim, para cada sítio de infecção, eu tenho uns critérios que vão mostrar que aquela infecção está mais grave ou não. E eu preciso estimar isso, porque estimar a gravidade de uma infecção, ela me permite, então, pensar sobre a dose de ataque. Se eu faço um esquema empírico mais robusto, com uma epidemiologia cobrindo uma chance maior de um hospitalar, mesmo se é uma chance muito baixa. Se eu faço um tratamento combinado pensando naquela bactéria, então não estou falando de esquema empírico de dar merivanco. Eu estou falando de dar vanco e cefazolina, porque eu acho que é um aureus, então eu estou fazendo um tratamento combinado, nós vamos conversar disso. E a escolha de uma droga que seja bactericida, né? Porque eu estou tratando de uma infecção grave, então eu tenho que dar drogas que vão ser eficazes, não que vão ser bacteriostáticas, né? Então, tudo isso eu defino quando eu estimo a gravidade da doença. E também preciso saber quem que é meu hospedeiro. Então, toda infecção, né, ela é um desbalanço entre o agente etiológico e o hospedeiro, que é o nosso paciente. E os agentes etiológicos não são parecidos, mas também o nosso hospedeiro também é diferente. Então, a gente precisa respeitar quem que é o nosso paciente. Várias vezes eu, como CCH, discutindo casos, às vezes, por WhatsApp, ligando e tal, a Cerise era mestra nisso. Ela falava assim, mas não é isso, assim, vem cá ver o paciente. Aí eu falava, tá bom, tô subindo. E aí eu chegava assim, você tem razão, faz isso. Na hora que você vê o paciente, você vê a gravidade do paciente, você vê quem que é seu hospedeiro, às vezes você muda de opinião como que você estava. Então, você não vai tratar uma infecção, pelo mesmo agente, eles vão ter resultados diferentes, né? Então, você tem que saber quem que é, se o seu paciente é imunossuprimido, se ele tem comorbidade, se ele tem risco de infecção por MDR. E pensem sempre, vocês fazem muito droga com dose fixa. A gente tem que fazer dose por peso de muito antibiótico.
e muito antibiótico bobo comum, tipo cefazolina. A gente não faz a droga guiada pelo peso. Então, pense no peso, pense nas disfunções, né? Pense quem que é a pessoa que você está tratando. Então, basicamente, assim, eu falo que é um triângulo, né? Onde está a base mesmo da nossa decisão. O bicho, quem que é o agente etiológico. No meio lá um pouquinho é o meu hospedeiro, é o meu paciente. E na ponta da pirâmide, o que vai diferenciar do médico bom, do clínico bom, do intensivista bom, do controle de infecção bom, do infectologista bom, é eu conseguir estimar a gravidade daquela infecção com parâmetro clínico, laboratorial, né? E ter esse doente mais na mão. Ô, Raquel, Diga. posso falar? Meu Lógico, microfone não estava funcionando, aí eu estava tentando falar, não conseguia. Quando você falou sobre o perfil dos pacientes que a gente recebia e outros pontos importantes, eu já tive experiência lá no Metropolitano de atender uma paciente, ela não tinha praticamente, visivelmente, praticamente nada. Assim, nada entre aspas, né? Quando você faz aquele exame físico mais superficial, não via nada. Eu não sei se o Bruninho tá aí na aula, eu não olhei, mas foi no CTI dele. E aí a paciente chegou à noite, não fizeram nada demais. Quando foi no dia no outro dia da corrida, essa paciente já tinha cerca de uns 8 dias que estava em casa. E quando ela resolveu procurar Uber, é porque ela já estava prostrada. Então ela chegou lá, já estava com taquipneia, já tava com taquicardia, já estava febril. E aí, passando superficialmente assim nos pacientes, eu olhei e falei, ó, essa paciente não está bem. Eu também avaliei, não sabia por quê. E aí, quando a gente estava na corrida de leico, que a gente foi ver, a princípio era só uma hiperemia na coxa. E aí, depois que a gente foi ver, essa paciente ela tinha uma facete necrotizante e ela foi pro bloco e ela, tipo, a indicação era amputação, teve que entrar ortope, teve que entrar geral e teve que entrar vascular e no final a paciente morreu. Era uma paciente diabética. Então, assim, quando a gente olhava para ela estava com catéter de O2, lúcida, orientada, teoricamente, respondia, não estava, assim, acordado, tá? Meio sonolenta. Mas, aparentemente, assim, você olhava só, era um paciente, você não via, assim, era um quadro séptico, mas você não estava vendo foco. Mas aí, quando você abria, você via tudo, aí o Bruninho passou a mão assim, ó, e é discreto. E aí ele viu que tinha você falou Que agora, eu evitava? esqueci, o enfisema, Que o evitava. enfisema. E aí, na hora, chamou a cirurgia, já, o paciente correu pro bloco, mas mesmo assim. E no CTI, agora eu tô rodando com a Cerise e temos 2 pacientes que tá com esse processo. E as 2 foi em outro contexto, já disseminado, grave, por conta de lesões. E ela tinha dor? Na verdade, essa paciente, ela tinha dor, mas assim, ela não era aquela paciente. Quando ela chegou pra gente, a do Bruninho, ela não chegou pra gente falando de uma dor, não queixou de dor importante. Ela já foi mais prostrada, o quadro clínico dela já era um quadro séptico, mesmo toxêmico. E as outras 2 chegou já no processo de ser entubada, uma entubada e a outra, tipo, já sendo entubada. Então não teve nem tempo da gente caracterizar e o processo rápido, né? Assim, quando chega pra gente. Não, e ele vai na sua frente. Eu vou falar isso para vocês. Por que ele é desse jeito, assim? Por que ele vai, sabe? Mas o paciente você vai degringolando, assim, na sua frente, assim. E essa equimose, ou ele faz uma equimose, assim, perto da lesão, ou uma leve hiperemia, às vezes faz, tipo, como se fosse uma... Como não dá tempo de necrosar, né? O paciente, às vezes, morre. Fica só hipoperfundido em volta da lesão, sabe? Como se fosse uma picada de pernilongo, que você tem a pápula vermelhinha e em volta você tem um halo brancacento, sabe? Isso aí também pode acontecer. Mas aí, né, a hemocultura mostrou que era um aureus, que é o objetivo nessa aula, e agora, depois de meia hora, eu cheguei na infecção por aureus. Mas um pouquinho do MSSA, que é o aureus, que é sensível à meticilina. A meticilina, ele é
que a gente chama, né, é uma penicilina anti-estafilocócicas, né, e a correspondência a gente não tem a meticilina no Brasil, a correspondência é a oxacilina. O que eu só descobri que era meticilina lá no meu R3, quando eu fui para Portugal, e lá tinha meticilina. Eu achava que meticilina era só um disco de fusão que fazia o teste. Não, mas ele realmente existe, é antibiótico, mas ele é muito semelhante à oxa. E aí, alguns lugares usam. E aí, a gente tem a primeira, quando a gente pensa, eu trouxe só os hot tópicos do Aureus, para a gente pensar assim, a primeira coisa, a discussão é uma discussão cefazolina versus oxacilina para o tratamento do MSSA. E aí, old school da infectologia, então os infectologistas mais velhos, eles sempre advocam pela oxacilina em detrimento à cefazolina, principalmente pelo efeito inóculo da cefazolina. O que é o efeito inóculo? Infecções com inóculo bacteriano elevado, por algum motivo, então uma endocardite, onde você tem uma concentração maior de bactéria, você teria mais falha ao tratamento dessa infecção. Então, a gente tem o efeito inóculo específico, ele foi visto em laboratório para a cefazolina, para o Aureus, e a gente tem efeito inóculo também de outros beta-lactâmicos, que aí realmente, depois eu explico, mas é uma outra aula, principalmente para gram-negativo, produtor de beta-lactamase. Mas, por quê? Porque o Aureus, gente, se vocês não entenderem, vocês falam, o coco gram-positivo, né, os cocos gram-positivos, eles não produzem essas enzimas que a gente tem para gram-negativo que hidrolisa antibiótico. Então, por exemplo, você não tem carbapenemase, você não tem beta-lactamase de espectro estendido, né? Você não tem enzima que degrada beta-lactâmico, exceto a penicilina do Aureus, que ela existe desde quando inventou a penicilina. Alguns anos depois, a gente já tinha penicililase, que é a enzima que degrada a penicilina para o Aureus. Mas hoje, todos os Aureus que vocês vão ver, nem sei se testou aqui, nem testa mais, porque todos os Aureus que você vê, eles são resistentes à penicilina. Senão, você trataria a infecção por Aureus com bezetacil, mas na prática a gente não consegue. Então, o único mecanismo enzimático que o Aureus produz, que um coco gram-positivo produz de resistência, como resistência, é a produção de penicilase. Mas ele consegue produzir em baixa quantidade uma oxaminopenicilase, que vai degradar aí a cefazolina, né? Uma cefalosporina, uma cefalosporinase em quantidade muito, muito pequena, que na prática, se eu tenho um inóculo bacteriano normal, isso aí não vai fazer diferença. Mas in vitro, em laboratório, que eu consigo aumentar o tanto de colônia que eu tenho e fazer concentrações diferentes do antibiótico, viu-se que tem mais falha com cefazolina. Então, quando você vai comparar, né, assim, mais ou menos as usos, eu trouxe uma meta para responder isso, porque isso é old school da infectologia. Eu mesmo, na residência, a gente fazia só oxa, e aí eu trouxe uma tabela comparando os dois, eu posso mandar para vocês depois. Então, assim, qual que é o benefício da oxa? Teoricamente, esse efeito inóculo ele não existiria para a oxa, e então seria a droga de escolha quando você pensa em tratar uma endocardite. A cefazolina, ela não penetra em sistema nervoso central, então não dá para tratar uma meningite por um Aureus com cefazolina, ela não vai penetrar, tá? Mas ela é extremamente bem tolerada se comparar com a oxa. A oxa é um beta-lactâmico, né? Que se você usar muito tempo, dá muito efeito assim de trombopenia, não sei se vocês já viram, dá muito DRESS, dá muito alteração de todas farmacodermia por causa de oxa, trombocitopenia, neutropenia induzida. Ela interage com o citocromo P450, então faz aquela doida, assim, né? E nosso paciente crítico, ele toma um monte de remédio. E tem a desvantagem de ser de 4 em 4 horas. Mas tem um risco melhor, né? Um benefício teórico melhor, porque eu não tenho um efeito inóculo pela produção em baixa quantidade de uma beta-lactamase que vai hidrolisar a cefazolina, que é essa beta-lactamase do tipo A e do tipo C. Não sei se vocês entendem, se deu para entender tudo,
Mas o efeito inóculo, basicamente, a bactéria ela tem a capacidade de produzir um pouquinho da enzima que vai destruir, que aí a gente fala hidrolisar, aquele antibiótico. Mas, quando eu tenho muita bactéria, e eu vou estar dando 2 gramas de cefazolina. Se eu tiver 5 bactérias, é bem retardada a minha conta. Eu consigo resolver, eu consigo, né, impedir ali a replicação e destruir a bactéria, porque eu tenho quantidade suficiente. Só que se eu tiver muita bactéria, eu vou ter o mesmo 2 gramas de cefazolina, e aí eu consigo produzir em quantidades mais baixas a enzima que vai hidrolisar esse antibiótico. Então, ele perderia o efeito. Mas eu vou mostrar para vocês que isso não acontece, né? Você explicou isso tudo para saber que não acontece. Não, é só para vocês entenderem o efeito inóculo da cefazolina, que vocês vão entender o efeito inóculo das beta-lactamases, da SBL. Por isso que a gente não trata, por exemplo, uma infecção de corrente sanguínea por SBL com taso. Por quê? Porque a quantidade depois de SBL, né, de beta-lactamase espectro estendido que a bactéria vai produzir, pode ser maior do que a quantidade do inibidor de beta-lactamase que eu estou dando. E aí meu paciente falha no tratamento. Deu para entender? Cri, deu, gente? Perfeito, Kel. Vocês estão aí ainda? Mas, quando tá. Então, esse efeito inóculo é um efeito de laboratório, mas acontece para algumas bactérias, para alguns antibióticos. Mas quando a gente compara o tratamento do MSSA com cefazolina e oxacilina, os estudos eles não veem diferença de mortalidade e de falência clínica entre os dois, tá? Pelo contrário, eles viram uma tendência a dar cefazolina, e aí eu trouxe. Eu não coloquei o ano dessa meta-análise, mas ela é já de 2020 para cá, comparando, então, no tratamento, então, do Aurus com cefazolina versus oxacilina, nafcilina, que é o primo da oxacilina, para mortalidade, efeito adverso, mortalidade em 30 dias, tem a mortalidade atual, a de 30, efeito adverso e cura microbiológica. Então, o resultado dessa meta-análise, você vê o plotzinho todo tendendo aqui a oxacilina, a nafcilina em termos de desfecho negativo. A conclusão dela é que tem um benefício para a cefazolina em todas as causas de mortalidade, tanto a mortalidade imediata quanto a mortalidade de 30 dias, redução de falha clínica, né? Então, a persistência dos sintomas, sinais e sintomas de infecção, eu tenho uma maior tolerância e menos efeito adverso. Então, lá no CTI, lá, quando trabalhava há um tempo atrás, vira e mexe, a gente estava com oxi e tal, e aí o paciente começava a ficar trombocitopênico, ou um paciente que, tipo assim, entra 1.000 ml de diluição só da oxacilina, porque ela é de 4 em 4, dilui em 250 ml. Então, assim, para aquele paciente que você está querendo fazer um balanço ali mais enxuto, dá 1.000 só na diluição de um antibiótico, fica difícil. Então, a gente vira, não, pode mudar para cefazolina, apesar que vocês vão ver em alguns lugares, algumas recomendações, principalmente para endocardite, infecção de corrente sanguínea, para não dar cefazolina, tá? Então, quando a gente pensa no tratamento para a infecção do Aurus, você tem que pensar essa tabelinha que eu coloquei aqui do lado. Qual que é o sítio de infecção, se é um MSSA ou um MRSA, qual que é o MIC de Vanco, o controle do foco e o tratamento do biofilme, as toxinas que ele vai produzir e a ponta da pirâmide, que vai ser a gravidade e o meu hospedeiro. Então, a primeira coisa é definir qual é o sítio de infecção, lembrando que o Aurus ele faz infecção metastática, metástase mesmo, igual de câncer. Então, sempre que a gente tem, né, uma infecção de corrente sanguínea, uma infecção em outros lugares, a gente fica procurando infecções à distância pelo Aurus. Na corrente sanguínea, vocês já estão mais acostumados. Veio uma corrente sanguínea positiva, vocês já fazem ecocardiograma para todo mundo. Mas as outras a gente não está tão acostumado. Então, uma infecção do sistema nervoso central, que não é cirúrgico, não é pós-operatório, como é que o Aurus chegou ao sistema nervoso central? Passeou pelo sangue. Uma pneumonia para o Aurus, ela não é por microaspiração de orofaringe, igual todos os 90% da pneumonia. Ela é por disseminação broncohematogênica. Então, mesmo a pneumonia para o Aurus passou na corrente sanguínea. Então, a gente tem que ficar procurando o sítio primário e os sítios da metástase, tá?
Então, a gente pensar em corrente sanguínea. E o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O negócio está na corrente sanguínea. Hoje eu tive essa discussão, assim, de ovo ou galinha que veio primeiro. É uma bursite num paciente, fez uma artrite séptica de ombro, só que a paciente tem um marca-passo e a bolsa do marca-passo está infectada. O que veio primeiro, assim? A corrente sanguínea infectou o marca-passo, a bursite infectou o marca-passo, a bursite fez a... Não sei, né? Assim, também não vai mudar muito, não. É mais coisa de infecto ficar querendo discutir isso. A segunda coisa que a gente tem que pensar é se eu estou tratando, né, um MSSA ou um MRSA. E é bom que eu defina isso quando eu estou pensando em tratar meu paciente, para eu não ter o erro do meu antibiótico. Então, essa é a pergunta, uma das perguntas de milhões, principalmente para quem trabalha no SUSão. É um MSSA ou um MRSA? Por quê? Na América Latina, né, cada vez mais a gente está tendo uma maior prevalência de MRSA. Então, ele ultrapassou, dentro das infecções de corrente sanguínea, o MSSA. Obviamente, porque o aureus é o principal agente etiológico de infecção de sítio cirúrgico, infecção de corrente sanguínea, né? Então, quando é de um ambiente hospitalar, a gente espera que seja o MRSA. Mas a gente está tendo MRSA de comunidade, eu vou falar para vocês. Então, é importante, antes de eu falar do CA-MRSA, é importante você saber, dentro da sua instituição, qual que é a taxa de MRSA do seu hospital. Então, quanto é que tá? Vocês sabem, assim, quanto que tá de MRSA? Dos aureus, tá 60%, 70%, 20%. Cada hospital de um jeito. E muda isso muito. Vocês sabem quantos aureus são resistentes? Vocês estão aí ainda? Tô falando, deixa eu ver. Eu não sei, Raquel. Alguém sabe? Não, só você me responde assim, de tempo em tempo, só para eu... Eu não sei também, mas assim, lá no nosso CTI, tem uma paciente que ela tinha uma lesão trocantérica e depois ela fez a pneumonia necrotizante. A hemo dela veio positivo por Staphylo. Agora é sensível. E aí o pessoal até ficou assim espantado, porque era sensível à oxa. Que aí vem outro problema que eu vou falar também, que é uma das pegadinhas do aureus. Então, assim, antes, né, a gente tem que... Então, assim, cada hospital tem sua taxa, é uma infecção relacionada à assistência também, né? Mas a gente tem o MRSA de comunidade. Vocês já ouviram falar no CA-MRSA? Que é Community Accurate MRSA. Então, é o MRSA adquirido na comunidade. É aquela pessoa que nunca pisou num hospital na vida, assim, né? Assim, ou não pisou nos últimos 3 meses, não tomou um antibiótico e ele faz uma infecção para o MRSA. E aí, qual que é o problema? O problema é que os CAs MRSAs, eu vou contar para vocês quem que é o CA MRSA. A gente tem vários tipos de a gente tem um MRSA muito legal que chama LA-MRSA, que é eu já tive até um paciente assim, é um MRSA de fazenda, porque hoje a gente usa muito, a gente não usa hormônio para bicho, a gente usa antibiótico, e tem uma cefalosporina que eles dão para porco, para gado e tal, né? Para galinha. Então, a gente tem o MRSA do fazendeiro. Mas qual que é o perigo desse CA-MRSA? Por quê? Porque, normalmente, essa infecção, ele junta a virulência do aureus multissensível, a produção de toxina do aureus multissensível com a resistência. Lembrando que são coisas diferentes. Virulência e resistência, elas são diferentes e normalmente elas são opostas. Um bicho muito virulento é um bicho menos resistente. Um bicho muito resistente, normalmente ele é pouco virulento. Por isso, com o acineto XDR, ele não vai fazer infecção em mim, não vai fazer infecção na cerise, ele vai fazer infecção no velhinho de 70 anos, que está entubado e que está uso de antibiótico largo espectro há 14 dias. Mas o CA-MRSA não, ele pegou o melhor dos dois, por isso que ele é um diabo louro. E se eu tratar um MRSA como uma cefalosporina de primeira geração, né, uma cefazolina ou uma penicilina anti-estafilocócicas, obviamente que eu empurro meu paciente para o óbito. Então, quem que é o paciente? Então, eu vou responder para encurtar, né? Quem que é o paciente colonizado pelo CA-MRSA? É uma pegadinha, porque a gente pensa, paciente dialítico crônico em clínica privada de hemodiálise, a gente sabe que esse cara, mas ele não seria um CA-MRSA, porque ele provém
do serviço de saúde, então ele é um HA, né, que é Hospital Acute MRSA. Um paciente com infecção de cirúrgico prévia após artroplastia de quadril, se for um MRSA, é um HA-MRSA. E esses dois aqui são os pacientes que são CA-MRSA. É um paciente jovem, saudável, que nunca ficou internado, jogador profissional de basquete, o cara que frequenta academia, aquele adolescente de 18, 20 anos que malha todos os dias. A academia é um perigo, gente. É o maior local de prevalência de colonização pelo CA-MRSA e academia. Tem estudo de prevalência brasileiro de prevalência de CA-MRSA em academia e é altíssimo. Por quê? Porque o povo passa aquelas toalhas, deita naqueles negócios de fazer musculação, não limpa o banco, né? Então, você é colonizado, você vai passando ali para os outros. E um outro também, assim, que a gente que é infecto, que a gente lida mais, é frequentador de sauna. E aqui no Brasil a gente tem muito frequentador de sauna para uso sexual mesmo, né? E eles fazem infecção pelo CA-MRSA. Então, vira e mexe, meus pacientes que frequentam sauna estão com furunculose de repetição, tá com abscessozinhos e tudo, e eu sei que é o CA-MRSA. Então, a diferença entre um e outro, né? Então, o HA-MRSA é o hospital, né? Assim, principalmente, ou associado ao hospital, mas o CA-MRSA eu gostaria que vocês pensassem, assim, principalmente nas crianças pequenininhas, menores de 2 anos, nos atletas de esporte de contato, então na NBA, assim, jogador de basquete, eles faziam muita infecção para MRSA e hoje cada um tem sua própria toalhinha, é proibido compartilhar toalha, porque eles fazem isso, né? No final do jogo, pega uma toalha, vai passando para todo mundo, troca camisa, nessa aí, né? Você vai passando o MRSA para todo mundo. O uso de droga é fator de risco, então a gente sempre pensa na droga, numa endocardite por uso de droga, a gente sempre pensa no gram negativo, que é aquela questão de livre e tal, mas o uso de droga é fator para MRSA. Homens que fazem sexo com outros homens, esses contatos, se a pessoa tem um parente que é colonizado, né? Então, todos os nossos companheiros, nossas companheiras que moram com a gente são fator de risco para o MRSA, que profissional de saúde, mais de 40% é colonizado. Convivência com pet, suíno, uso recente de antibiótico, e lembrar desses 2 antibióticos, que é quinolona e macrolide, pode ter um CA-MRSA. E aí, é aquela coisa que eu perguntei para vocês não sabem, assim, né, realmente qual que é a prevalência, mas eu não sei também qual que é o esquema empírico que essas coisas mudam, assim. Então, a primeira coisa é eu definir se é um MRSA ou MRSA. A segunda é, se for um MRSA, qual que é o MIC de vanco. Então, isso aqui é para vocês verem, não sei se vocês já viram alguma vez. Isso aqui chama teste para vancomicina. Então, a próxima vez que você vê uma hemocultura, vocês vão ver lá assim, teste para vanco com MIC de tal. O que é o racional desse teste? Eu tenho essa fita com concentrações diferentes de antibiótico, e aí eu meço o halo, então aqui tem uma concentração de 2, então é um halo menor, depois 4, 8, 18, 16, né? É como se eu fizesse, um disco de fusão com diferentes concentrações de antibiótico. E para vanco tem que ser teste, porque eu tenho que saber realmente qual que é o MIC que é para aquilo, não é um MIC porque que correlaciona com falha. Porque, por exemplo, para uma E. coli ser sensível ao meropenem, eu tenho que ter um MIC menor que 2. Então, se o MIC é 1,5, se o MIC é 1, é menor ou igual, né? Ou o MIC é 2, eu sei que eu dar meropenem para aquela E. coli vai dar certo. Mas para a vanco, para o aureus, não é assim. Se o meu MIC é 1, beleza. Se o meu MIC é 1,5, ok. Mas se meu MIC é 2, é um MIC sensível, meu paciente falha mais. E por que ele falha? Porque o antibiótico, ele age, ele é área sobre a curva sobre MIC, que é uma outra aula que nós vamos falar, mas ele depende da concentração do Cmax, da concentração máxima que o antibiótico atinge e do tempo que ele fica acima da curva. Ele depende dessa área que fica sobre MIC. E isso, se aumenta o MIC da bactéria, eu diminuo, da integral da derivada. Se eu aumento, eleva o MIC, eu diminuo a área que ele vai estar acima sobre MIC. Então, por isso que para vanco é importante fazer a vancocinemia. Normalmente o protocolo faz no PIC, no Vale, e o MIC é importante para isso, tá? Outra coisa que é importante para a infecção de aureus. Gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês param e me falam aí, que eu já estou quase 1 hora falando, mas vai dar certo. Controle de foco e controle de biofilme. Então, cara,
tem que tirar catéter, né? Ainda bem assim, a gente nunca passou por esse tipo de problema no célibe. Tatazinha tá aí, eu tinha que segurar a mão da Tatá para manter o catéter, né? Ela falou, troquei todos os catéteres, não tinha nenhum áureo na hemocultura, o paciente tinha feito uma febre, eu tinha trocado todos os catéteres. Falei, calma, Tatá, vamos ver o que vem primeiro. Não sei nem se é o catéter, né? Se não sei se tá aí. Mas esse problema não tinha consenso. Mas vocês têm que trocar catéter. Quando é áureos, quando é cândida, sabe? Mas, o paciente começou a tratar, não melhorou, pode ser o catéter, troca o catéter de novo, procura infecção metastática, desbridamento cirúrgico, sabe? Ultrassom de abdômen, ou tomografia de abdômen para pesquisar foco metastático, né? Abscesso hepático, abscesso esplênico, que faz muito, e desbridamento cirúrgico radical, né? Então, tem até uma fotinha aí, né, de um desbridamento radical. Tem que controlar o foco, porque a gente perde. Se for só o antibiótico, nós vamos perder. Nós vamos perder o paciente se não tiver controle de foco, tá? Outra coisa que é importante, que eu não sei se vocês estão conseguindo fazer, é o fundo de olho. O fundo de olho, ele é importante na bacteremia pelo aureus, e uma coisa que a gente pesquisa também por persistência, né, de infecção com controle de foco é o eco, que eu vou falar também qual que a gente escolhe. Então, no nosso caso clínico, esse aqui é a foto, né, de pós-exudamento. Então, uma coisa que parecia, assim, só uma bolha hemorrágica, porque o paciente deu uma topada, na verdade, era uma fascite necrotizante. E por que isso acontece? Por que a paciente que vocês me falaram que ela não tinha quase nada de pele, lesão de pele, ficou tão grave? Por que essa paciente, na hora do exudamento, estava tudo necrosado? Porque essas infecções, a maioria das infecções pelo aureus, não são todas, mas a maioria, principalmente as infecções complicadas de peripartos moles, são infecções mediadas por toxina. Então, eu tenho a gravidade da bactéria e eu tenho a toxina, e entre as toxinas que eu tenho que faz esse choque tóxico, faz fasciite, síndrome do gato escaldado, síndrome do choque estafilocócico, choque septocócico também faz isso, é a pantovalentines, que é LPV, que é uma proteína que faz mielonecrose. E aí, o meu paciente, ele fica prostrado por 2 motivos. Um, que ele pode ser que ele está séptico. No caso, assim, a paciente estava mal perfundida. Eu não sei se o seu caso estava assim. Ela estava séptica, ela estava uma infecção mais sepsis, mas às vezes o paciente, você vai ver que ele está prostradaço, ele está com alteração de nível de consciência, ele está toxemiado. Você vê aquela pessoa assim, você olha para a pessoa e fala, essa pessoa está doente. Mas a pressão tá boa ainda, entendeu? A perfusão tá ok. E aí, você assim, putz, como é que ela tem essa acidose metabólica toda e o lactato alterado, mas a pressão tá boa, a perfusão tá boa e ela tá tão chumbada? Toxina mediada. E aí, o aureus é o diabo louro, porque ele é uma máquina de fazer toxina. Ele é virulento para invadir, ele invade, assim, dá para fazer uma aula só de mecanismo de evasão do sistema imune. O aureus, ele se esconde dentro de neutrófilo. Então, assim, é um mecanismo que a gente chama, que é lindo, né? Nossa, gente, a infectologia é linda, porque a gente chama de cavalo de Troia, sabe? Então, assim, ele se esconde dentro de neutrófilo, evade o sistema imune, é como se fosse o cavalo de Troia mesmo, de Troia. E a gente tem todas essas toxinas que elas pioram a gravidade do meu paciente. Então, essas toxinas formadoras de poro, que fazem uma necrose cabulosa, né? E que é a mais presente, né? A mais conhecida é a pantovalentine. A gente tem outras toxinas, alfa-hemolisina, por isso que faz hemorragia, sabe? Por isso que a bolha é hemorrágica e sangra. A gente tem supertoxinas, que é essa TSST1, que é que faz a pele escaldada mesmo, que quem já viu nunca vai esquecer, né? A gente tem toxinas proteolíticas, então por isso que vem a necrose, por isso que vem a degradação, por isso que você olha assim por lado de fora, não tem nada, o negócio tá todo lá dentro. Tá, mas por que eu tenho que saber isso, Raquel? Porque se eu tenho uma infecção grave por um aureus, a infecção grave se dá por 2 motivos. Um motivo porque ela é mediada por toxina. E as nossas drogas não são para tratar toxinas. Então, a gente precisa inserir uma droga, aí que vem um tratamento combinado, com propriedade antitoxina. Raquel, quais são as drogas com propriedade antitoxina? São os antibióticos que inibem síntese proteica. A toxina é a bactéria que produz. Como que a bactéria produz uma substância? Por síntese proteica. Então, eu tenho que dar um antibiótico que inibe a síntese proteica. Então, por isso que, normalmente, a gente usa clindamicina ou daptomicina, que as duas inibem a síntese proteica. E aí que vem um negócio que me frita, assim.
a Ceri já conhece essa história. Tipo assim, vira e mexe, eles tiravam meus tratamentos combinados para facite necrotizante com Clinda. Tipo assim, era um Aurus. Aí fazia cefazolina, e eu falava assim, faça cefazolina e Clinda. Ah, mas tá sensível, a cefazolina é a melhor droga, bicho. É a melhor droga para você tratar um Aurus que está nadando na corrente sanguínea, mas você está produzindo toxina, você tem uma facite necrotizante, entendeu? Então você tem que pensar numa produção de toxina. Não é só o Aurus e o Streptococcus que produz toxina. A gente tem várias toxinas mediadas, inclusive por gram negativo. Mas pense sempre, quando você tiver isso, associar uma droga com proteção, com ação antitoxina. E é por isso tudo que você vai ver os guidelines, assim, abre up-to-date aí, facite necrotizante deles vai ser esquema empírico, vai ser Tazo, Vanco e Clinda. Tudo você vai ver Clinda, tudo você vai ver Clinda. Ou, para quem for rico, né, você pode dar só a daptomicina, que vai pegar o MSSA, o MRSA e ter uma propriedade antitoxina, tá? Mas é isso. E, por último, né, a gente vai ver a gravidade do hospedeiro, e aí, pensando na gravidade do hospedeiro, eu tenho que pensar sempre nessa pesquisa dos focos mantidos. Então, esse paciente, obrigatoriamente, todos que têm um Aurus na corrente sanguínea, eles vão para o eco, e aí nós vamos definir se vai ser um transesofágico ou um transtorácico. Ah, Raquel, mas você tem que eu trabalho não tem transesofágico. Beleza, ok, mas tá errado, assim, porque vai ter gente que a gente vai precisar ir para um eco transesofágico. Quem que eu posso fazer o eco transtorácico? Aquele paciente que deu tudo certo na vida dele. Então, é um paciente que eu preciso obrigatoriamente fazer uma hemocultura de controle com 48, 72 horas. Então, aquele paciente que eu comecei o antibiótico, deu 48 horas, ele está febril, ele está melhor, a hemocultura de controle está negativa, aí eu posso pensar em fazer um ecotorácico. O que mais que ele precisa ter? Não pode ser uma bacteremia de comunidade. Ou seja, se o cara vem com uma infecção de corrente sanguínea de casa, do UPA, quer dizer que ele ficou com o Aurus passeando na corrente sanguínea dele, sei lá, 7 dias, 10 dias, 2 dias, não sei quanto tempo foi de bacteremia. Normalmente essas infecções são diagnosticadas muito tardiamente, diferente do CTI de um paciente que choca na sua cara. Então, se eu tenho uma bacteremia de comunidade, eu tenho que ir para um eco transesofágico. Se o paciente é dialítico, eu tenho que ir para um eco transesofágico. Se meu paciente ele faz êmbolo séptico, então se ele tem alteração do sistema nervoso central, se ele tem metástase para o sistema nervoso central, metástase para osso, se ele fez uma artrite séptica, eu preciso ir para o eco transesofágico. Obviamente que se meu paciente tiver a válvula ruim, ele vai juntar a fome com a vontade de comer. Ele vai para um eco transesofágico. Se eu achar que a bactéria passeou muito, ele vai para um eco transesofágico. Então, se ele fez uma bacteremia e fez uma osteomielite, o que veio primeiro? Não sei, mas eu tenho certeza que isso aí, ó. Então, ele vai para um eco transesofágico. Então, você só vai fazer o eco transtorácico se seu paciente for muito pimpão e se você tiver ele muito na mão, né? E se meu paciente estiver bem. E o tratamento, obviamente, então, quando eu tenho um Aurus muito sensível, gente, deu 1 hora já, mas eu estou terminando. Mas a gente pensa, né, para o MSSA fazer a cefazolina ou a oxacilina, para o RMSA a gente pode tentar a vanco ou a daptomicina, né? A vanco do MIC, então, se você tiver um MIC maior que 1,5, ele vai estar sensível no seu antibiograma, mas você sabe que vai falhar mais, então já fica de olho ali naquele paciente. Se você tiver uma possibilidade de dar uma daptomicina melhor, mas se você não tiver um lugar que não tenha, pense numa terapia combinada, porque ele tem chance de falhar mais. E se você conseguir resolver essa bacteremia em 14 dias, em 48 horas, se tiver cultura negativa, o meu paciente não tiver foco metastático, o eco está normal, 14 dias de tratamento. Se não, né, qualquer outra complicação, a gente já estende de 4 a 6 semanas de terapia. Uma coisa que é importante, que é confuso, que as pessoas confundem um pouco o tratamento de Cândida com de Aurus, porque a Cândida a gente trata 14 dias a partir da hemocultura negativa. O Aurus não. Eu trato, por exemplo, se em 48 horas você negativou a hemocultura, você pode tratar só 14 dias. Você não precisa tratar 14 dias a partir das 48 horas de quando negativou, tá? Agora, se essa hemocultura vem positiva, aí começa a pagilância, o estado de arte, que é uma outra aula que tem estudo só disso, que é hemocultura persistentemente positiva.
a gente está tentando reduzir, né? A gente, que eu falo assim, o mundo, tentando reduzir o tempo de tratamento de todas as infecções. E aí, recente, até saiu um estudo no New England comparando 7 vezes 14 dias para tratamento de infecção de corrente sanguínea. Só que o critério, tomem cuidado com isso, né? Apesar que a gente é do controle de infecção, a gente ama tirar antibiótico, mas toma cuidado que o critério de exclusão era Cândida e áureos. Ninguém é doido de fazer um estudo com áureos com menos de 14 dias. Tá, gente? Porque o negócio é o diabo louro. Mas quando vocês forem ver estudo de diminuição de tempo de tratamento de infecção de corrente sanguínea, você pode ver que o critério de exclusão vai ser Cândida e áureos. E quando eu penso, né? Então, eu falei do MSSA, vou falar do MRSA. E aí, se eu errar então, se eu tratar um MRSA como a cefalosporina de primeira geração, eu mato esse paciente 2 vezes mais. Então, minha chance de morrer, né? Meu risco relativo de morte é 2 vezes mais. Se eu der cefazolina para um MRSA. É uma coisa óbvia, né, gente? Então, tô dando cefazolina para um negócio que é resistente, meu paciente vai morrer. E aí, o que eu posso pensar? Assim, não, então eu vou dar a glicopeptídeo, eu vou dar vanco para todo mundo. E vou deixar esse paciente com vanco, porque a chance de eu errar é menor e o paciente vai sobreviver mais. Mas isso não, isso é uma cilada total, é cilada binho, foge disso, porque o que a gente sabe? Então, esse artigo é do CID, né, do Clinical Infectious Disease, é antigo, acho que é 2011. E aí, ele compara, né, quem usou beta-lactâmico, vamos colocar ioxicefazolina, versus quem usou vanco, como terapia inicial, e depois terapia que continuou. Então, o que ele sabe? O paciente que recebeu terapia empírica com beta-lactâmico, isso para o MSSA, tá, gente? Então, ele fez vanco para o MSSA ou fez oxa para o MSA, eles tiveram a mesma sobrevida. Mas se eu sigo tratando esse MSSA com vanco, o meu paciente morre mais. Se eu trato um aureus multissensível com oxa ou com cefazolina, eu tenho 35% menos de mortalidade. Minha mortalidade é menor em 35%. Minha razão de risco é 0,65. Traduzindo, você começa um esquema empírico com vanco, por exemplo, e aí depois vem um MSSA e você não muda porque o seu paciente está muito grave, você diminuiu em 35% a chance desse paciente curar. E é por isso que, algumas vezes, o que a gente tenta fazer? A gente vê uma infecção grave, gravíssima, de pele e partes moles, é um áureo, você quer cobrir, a gente estima o risco desse paciente ter um CA-MRSA ou um HMRSA, principalmente para o CA-MRSA, quando a gente pensa, né? Então, o cara que usa academia e tal, blá, blá, vocês vão ver, não sei se vocês já viram, a gente faz cefazolina e vanco. E é uma coisa muito estranha, um esquema muito estranho. Eu passei essa mania para algumas pessoas, a Lailete pegou essa mania também, assim. A gente combina os dois, porque eu estou tratando a melhor droga para o áureo muito sensível e a melhor droga, não a melhor droga, mas é uma droga boa, né? A droga que trata, que a vanca é ruim, né? É uma droga ruim, mas uma droga que trata para o MRSA. E aí, quando sai a cultura de áureo sai rápido. Hoje a gente tem PCR, tem gene que detecta o MEC, né, que é o gene da resistência para a oxa, é um gene que é mediado por um cassete cromossomial, então eu posso fazer um PCR e ter um diagnóstico na hora. Vocês vão ver depois em algum hospital privado que saiu aquilo ali, eu já mudo o antimicrobiano. Para quem trabalha no privado, mas dependendo do privado, eu não vejo eles fazendo muito. A vancomicina, ela tem estudo. A daptomicina, ela tem estudo. Eu não trouxe tudo, viu, gente? Tratamento, que era muita coisa. Mas ela tem estudo de não inferioridade para o MSSA comparado à oxa e tem estudo de não inferioridade para o MRSA comparado à vanco. E ela tem uma propriedade antitoxina. Então, dependendo, quando eu estou no privado eu sei que é mais disponível a droga, que ela é mais cara e tudo, e eu faço ela ao invés de fazer cefazolina e vanco, tá? Então, por fim, para finalizar, a bacteremia por aureus, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma hemocultura de controle, nunca esqueça isso. Eu tenho que ter o meu resultado e modificar meu esquema se for um MSSA. Eu tenho que pensar no controle do foco, isso tem que ser rápido, tá?
Tem que decidir se eu vou fazer um eco transesofágico ou um eco transtorácico. Não fazer um eco não é uma opção. Eu trato no mínimo por 14 dias, podendo estender até 6 semanas, dependendo se tiver foco metastático. E eu tenho que lembrar na ajuste de dose do antibiótico. Cefazolina é por peso, gente. Então, assim, dentro do CTI, junta com a farmácia, porque a gente está recebendo um paciente muito obeso, e aí tem antibiótico que é peso real, tem antibiótico que é peso ideal, e tem antibiótico que é peso ideal, real e o todo, assim. Então, vocês têm que saber qual que é a forma de correção dos antibióticos pelo peso, sabe? Cada antibiótico tem o seu também. Então, é isso. Vou parar aqui de compartilhar para quem tiver dúvidas. Parei já de compartilhar? Nossa, saudade, hein? Né, Bruninho? Saudade. Que saudade, né, gente? Pode aprender e escutar com essa discussão, show, viu? né, esse risinho, É um show, né? Por isso que eu falei, na hora que eu vi, eu falei, E a não, gente cara. tinha isso, toma no mínimo uma vez por semana, né? O dia que eu É. escolhi os nossos. Assim, eu vou falar assim, a aula foi bem basiquinha mesmo, sabe? Foi bem de noção geral, assim. Dá muita coisa para discutir de áureos, assim. O estado de arte, de quanto fazer tratamento combinado, de que a gente faz com bacteremia persistente, sabe? Eu acho que rola, eu já te deixo o convite para você banco, programar, que eu imaginei que o assunto fosse extenso, mas de ser o hot topic mesmo da comparação das drogas, especialmente do MRSA, né? Assim, né? Direcionada para o sítio, da disfunção renal, do tempo da gravidade da doença. Eu acho que vale, né, você trazer esses hot topics aí, acho que vai ser bacana depois aí pontual nessas polêmicas, assim, né, que existem, que dá um desdobramento muito legal, assim, porque o de spoiler fato... é que todos os antibióticos novos, né, que saem, eles sempre se comparam com a melhor droga, né? Então, tipo, Dapto versus cefazolina, mas de estudo de não inferioridade. E aí tem uma margem, às vezes, de 8%, 10% de não inferioridade. Aí a Dapto vai um pouquinho melhor, e aí eles colocam que é, tipo assim, daptomicina é superior à cefazolina para o MSSA, mas não é, porque o desenho do estudo é um desenho de estudo de não inferioridade. Então, você quer provar que é melhor, você faça um estudo de melhor, entendeu? Comparado, Não de cabeça não a cabeça. inferioridade. Tipo, Aí cabeça só head to quando dá head, né? certo, eles tentam, só que, então vai lá, meu filho, faz um estudo, então, de eficácia mesmo e tal, de superioridade, eles não fazem, entendeu? Não fazem, mas é o spoiler do estudo de comparação. Uma que você colocou do Hudson, que eu já tinha até discutido com a Thaís Fagundes, né, que tá me acompanhando, que era justamente essa questão da oxa e da cefazolina aí, porque tia Cerise é um pouco old school, e aí aquela meta-análise de estudo retrospectivo, né? E assim, e essa questão do inóculo, quando o paciente está grave, né? Assim, normalmente eles excluem esses pacientes muito graves na condição de CTI, né? Então, assim, eu até tinha uma que eu até mandei para ela que não tem essa recomendação de descalonamento, gera essa dúvida, né? Alguns mostram que sim, outros que não, nos pacientes muito graves. Não tem esse consenso, especialmente porque são os estudos retrospectivos, mas, assim, queria ver sua prática. Se eu tenho uma tendência do paciente que está grave, Da deixar a oxa, oxa né? até eu fazer o rastreio. É porque aconteceu isso, não foi, Thaís, daquela paciente? Eu falei, enquanto eu não tiver certeza que ela não tem foco metastático, que ela não tem uma endocardite, que não tem nada, eu revirar ela inteirinha, eu vou deixar com oxa, porque é a droga ainda que precisa ser feito inóculo, né? Apesar de ser in vitro, se ele acontece ou não, eu não vou deixar isso acontecer com uma paciente grave nessa situação. Ele nunca foi provado assim, né, para cefazolina que existe em vivo. Também não sei nem como que a gente provaria isso, né? A questão mesmo, o que eu faço assim normalmente? Eu sempre pergunto para o intensivista, porque eu sei que o manejo volêmico ele é complicado, entendeu? E eu não quero que o meu paciente caia para diários, por exemplo, por hipervolemia, né? Assim. E aí eu faço assim, quanto de volume esse cara aguenta? Né? E aí, se ele aguentar volume, cara, vai, sim. Porque esse negócio de ser de 4 em 4 horas, para a gente da terapia intensiva, não importa, o paciente está sedado, né? Não é igual numa enfermaria, né? Mas quando eu penso em efeito inóculo, e aí o exemplo é sempre da endocardite, que eu até falei com o residente hoje, não sei se ele está aí, ele entrar, mas é porque a gente não pensa que essas infecções são infecções associadas a biofilme. Então, uma osteomielite crônica, a gente só pensa em biofilme quando a gente pensa no catéter, pensa no implante ortopédico, né? Mas essas infecções com colônia bacteriana, uma endocardite,
uma osteomielite, é uma infecção associada a biofilme, só que o biofilme ele não está aderido a uma superfície inerte, ele está aderido numa superfície biológica. Biológico. E aí o efeito inóculo se dá não porque produziu baixa expressão de cefalosporinase, mas porque você tem um biofilme lá, e o biofilme é um negócio de resistência, entendeu? Então, às vezes, para endocardite, mas assim, baseado no nível C de evidência, voz da minha cabeça. Então, assim, às vezes. Nível R, Raquel. Que pra A gente tá entendendo gente biofilme é agora. muito importante, né? Não, Justo. a gente tá entendendo o biofilme agora, né? Assim, essa ideia do biofilme ela é recente, assim, ela é de 20 anos para cá. A gente não sabe o biofilme ainda dessas infecções, né? Que não é aderida a implante, né? Que não está relacionada a implante. Até da implante a gente está conhecendo. Mas o biofilme em si, né? Formar o biofilme, essa estrutura, que é matriz polimórfico-proteica, o biofilme ele produz, por exemplo, coriocense. Então, assim, as bactérias conversam entre si. Você tem bomba de efluxo do biofilme. Então, eu acho que a falha e a persistência é muito mais por biofilme, e aí não trocar de cefazolina para óxido de 6 para meia dúzia, sabe? Do que realmente a falha por produção de enzima. Eu acho que deve ser sim, mas assim, é questão. Porque quando você tem a endocardite é um exemplo clássico. A bactéria ela forma o biofilme lá e ela faz uma colônia. Então, aqui você vai dar um beta-lactam que vai degradar essa parte aqui, mas na hora que as bactérias estão tudo aqui. Então, assim, por isso que, dependendo do tamanho da vegetação, o negócio é cirúrgico, sabe? Porque você não vai ter antibiótico que vai resolver. Aí não vai ser cefalorina, não vai ser óxido. Aí, na minha cabeça, eu penso, mas isso é baseado totalmente, não está escrito em lugar nenhum, de fazer tratamento combinado para essas infecções, entendeu? Pensando em mecanismos de ação diferentes, pensando em penetração e ação em biofilme. Então, uma cefazolina e uma clinda, sabe? Assim, ou alguma coisa assim que a gente consegue pensar. E aí vem outro problema, porque as drogas que concentram bem em corrente sanguínea concentram mal em tecido. Né? Ela vai ter um volume de distribuição pequeno, vai ficar na corrente sanguínea, tá? A corrente sanguínea é boa, mas ela não distribui, ela não vai para o tecido. E o coração? A endocardite, coração é tecido ou é sangue? Vou escolher a droga que é boa para corrente sanguínea, a vaga é para sangue, entendeu? Tipo, aí às vezes eu faço uns tratamentos, mas é pagelância total e tal. Mas eu ainda seguro assim um pouco dessa questão da. Tanto que lá no CL a gente trava para fascite necrotizante, a gente estava com ceftrexone e oxiclinda. E aí até que o Anselmo pegou essa mania aí, levou lá para o Mater Dei, o povo questionando, por que você está dando esse tanto de droga? Eu falei, não, dá esse tanto de droga. É assim. Por isso, não tem de resposta, não, mas é isso. Foi mal, delonguei demais. Nada, que Não, Foi mas isso. foi ótimo. ótimo. Ei, Boninho! Ei, Saudade de papá, você, beleza? Boninho! Ele vai pegar o violão ali, Tata, vai tocar uma moda pra Eu vou você. tocar Eu um falei modão assim, pra eu falei, cantar, hein? Boninho, que saudade do musgão, Boninho, você ainda tá tocando. Ele falou que tá tocando mais, Cizinha. Vocês têm que tocar, Cizinha. Ô, Raquel, vou aproveitar enquanto tá gravando aqui ainda para te agradecer, tá? E vou suspender a gravação aqui na sequência para os meninos não ficarem inibidos aí. Beleza, gente, então é isso.